Boa tarde, queridas amigas e queridos amigos. Estamos iniciando mais uma tarefa, mais uma palestra. Especialmente vamos falar sobre o Natal na visão espírita. Mas como todas as nossas atividades, vamos iniciar também com uma oração. Eu gostaria de aproveitar como leitura de harmonização e ao mesmo tempo como prece inicial e ler a prece do Natal que está no livro Antologia Mediúnica do Natal de Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos nos concentrar nessa mensagem a fim de que ela possa nos preparar para a nossa tarefa de hoje. Prece de Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltastes na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabe, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo. No tope dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos, agarrados a supérfluos, esquecidos de que não guardastes uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos teu nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Tanto contraste doloroso, Mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos as sinceridades e caímos na ilusão. Estamos ricos nas ciências e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te oferecemos, em troca de tudo que nos dás e fazem-nos mais felizes e simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo da tua bondade sobre as nossas preces. E deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção em que os céus te glorificam, o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel. Queridos amigos, depois dessa oração, nada mais teríamos a dizer, mas é a nossa tarefa de hoje. Precisamos falar, e é importante falarmos sobre o Natal
particularmente na visão espírita. É uma época festiva, festas, confraternizações, presentes. É bom receber presentes, não é? É bom dar também. Minha promessa de renovação para o ano novo, porque o ano novo está logo aí. Pois é, mas não raramente que tudo isso termina com um vazio existencial, não é verdade? Quantos e quantos, depois das festas, sentem um vazio aqui dentro? Bebidas, isso na realidade é o que rega as nossas festas, né? Que na realidade as nossas festas são mais assim um oba-oba, quando às vezes não acabam até em discussão. E aí a santidade do Natal vai por água abaixo. Muitas vezes apenas ostentação de nossa parte. Mesmo nos presentes. Damos presentes porque nos sentimos obrigados a dar presentes, porque recebemos presentes. E de alguma forma o fazemos para mostrar um pouco de ostentação. Frustração por perceber que o ano novo traz a herança do ano velho. Não é verdade? Tudo continua na mesma. Às vezes a gente tem a ilusão de que chegando o ano novo, ele nos traga alguma coisa de novo. Mas se a gente não muda, nada muda, não é? Somem-se a isto os gastos supérfluos e muitas vezes excessivos. E aí então o que é que fica? Fica o amargor. Fica o amargor, sim. Este é o recado da consciência. É o recado da consciência porque lá no fundo, como espíritos, sabemos que o fundamento do Natal não é este. Nada contra as festas, né? As festas são boas desde que elas não sejam, vamos assim dizer, de uma forma prejudicial. Né? Mas uma festa em homenagem a Jesus não pode ser tão ruim assim. É necessário que a gente repense. De fato, se a festa for realmente uma homenagem a Jesus, não pode e não será tão ruim quando essa homenagem for sincera. A humanidade até parte para atos de solidariedade. Instituições promovem campanhas de arrecadação, alimentos para beneficiar a população mais carente. Tanto as empresas como pessoas físicas aderem doando alimentos para que isso possa acontecer. Roupas, não é? Trabalhadores voluntários, então, organizam todas essas tarefas e se sentem mais solidários. Então, nesse aspecto, o Natal ganha vida. E então, não ficamos mais com aquela tristeza, com aquela sensação do vazio no coração. Tarefa cumprida, não é? Ou será que é apenas uma tarefa começada? Uma tarefa ensaiada para que possa ser aperfeiçoada? Para nós espíritas, o que realmente significa o Natal? Mas o significado do Natal nada tem a ver com recreações. Recreações são boas, mas não é o sentido do Natal. Esqueçamos o sentido terreno do Natal como datas, tradições e fantasias. Também deixemos de olhar o Natal como um fato histórico. É preciso repensar. Não podemos encarar o Natal como uma narrativa, como uma outra história qualquer, mas precisamos nos aprofundar em seu sentido espiritual. Natal. O termo Natal significa nascimento. E é o nascimento de Jesus.
A sua proposta é o nascimento do Cristo interior de cada um de nós. O Evangelho é desabrochar dentro dos nossos corações, que vai fazer com que o Cristo que existe latente em cada um de nós possa pouco a pouco despertar. E ele precisa despertar na manjedoura do nosso coração, não é? Há um Cristo adormecido em cada um de nós. E é justamente para que esse Cristo possa nascer que precisamos rever os conceitos nossos sobre o Natal. E quem vem em nossa ajuda é o nosso benfeitor Humberto de Campos, irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que no livro Contos e Contos nos traz um conto que se intitula Natal Simbólico. Na realidade, ele analisa passo a passo o Natal como deve ser encarado pelos espíritas. E ele começa dizendo: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Olha o significado do Natal. Nascer um Cristo dentro de cada um de nós. Na realidade, Jesus veio exatamente para nos demonstrar isso. A sua caminhada aqui sobre a face da terra é justamente para que nós possamos, através dos passos que ele deu, e seguindo esses passos, permitir que o Cristo que habita em nós desabroche. No Livro dos Espíritos, questão 115, nós encontramos as seguintes palavras dos benfeitores espirituais. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Eles querem nos dizer que fomos criados simples e ignorantes e que temos uma trajetória a seguir. Essa trajetória que nos levará, como diz aqui, progressivamente à perfeição. Olha aqui, de uma outra forma, estabelecido, o surgimento, o nascimento, o Natal do Cristo interior que habita em cada um de nós. Ainda continuamos não tão simples e nem tão ignorantes, mas ainda não chegamos a despertar o Cristo que deve despertar em nós. Na questão 540 ainda do Livro dos Espíritos, nós encontramos o seguinte, pelos benfeitores que nos dizem: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Reafirmando outra vez a trajetória do espírito que começou por átomo e vai alcançar o estágio de arcanjo. Arcanjo, novamente, o estado crístico de cada um de nós, quando atingirmos a plenitude espiritual. Continua dizendo o irmão X, ou melhor, Humberto de Campos: fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. E muitas vezes nós queremos que o mundo melhore, solicitando para que os outros mudem. Mas o mundo só muda, principalmente para nós, o mundo só muda quando nós mudamos. Em primeiro lugar, porque quando nós mudamos é o nosso mundo interior que muda, que se aperfeiçoa. Mas também nós acabamos por influenciar ao nosso derredor. E, consequentemente, também dessa maneira, e a maneira mais profícua, de fazer com que o mundo como um todo também se melhore, quando nós melhoramos a nós mesmos. E essa é a nossa única tarefa. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades. É isso que o nosso benfeitor
Humberto de Campos nos diz. Temos à nossa disposição bênçãos que muitas vezes a gente nem percebe. E oportunidade de transformar aquilo que ainda não é bênção numa bênção. Ele continua nos dizendo, temos florestas de sentimentos para educar. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós vamos perceber, quando olhamos com sinceridade, né? Nós vamos perceber que temos realmente muita coisa que podemos aperfeiçoar. Um pouquinho por dia, um passo a cada vez. Uma meta estabelecida que a gente consiga realizar. Isso ajudará para que a nossa disciplina adquirida promova o despertar do Cristo que existe em nós. Inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Aprendemos a dominar os nossos pensamentos, aprendemos a conhecê-los pelo menos, sabemos pensar os nossos pensamentos. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimos, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos, nossas crenças falsas, nossos desejos, nossos apetites são nossos ídolos mentirosos. Então, de vez em quando, acontecem fatos, tempestades íntimas ou exteriores que nos levam a renovar esses mesmos pensamentos, esses mesmos desejos. Haja visto a própria Covid, né? Esse momento que estamos atravessando, para que a humanidade, de uma forma geral, possa rever a sua conduta, a sua maneira de ser, e isso nós precisamos trazer para dentro de nós mesmos, no nosso próprio íntimo. O que é que eu posso fazer? O que essa situação tão calamitosa está querendo me ensinar? Ela está me ajudando, está querendo me ajudar a tirar de dentro de mim, a despertar o Cristo que lá existe. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Isso é muito simbólico, é importante, porque o nosso benfeitor nos diz, Jesus veio numa época de recenseamento e o Cristo nosso interior só vai desabrochando à medida em que a gente fizer um recenseamento interno, ou seja, uma reavaliação da nossa situação espiritual, daquilo que nós somos, aprender a nos conhecer. Então, o recenseamento tem esse aspecto simbólico. Nada aconteceu naquela época por acaso. É uma lição espiritual para cada um de nós. A reavaliação interna, o nosso próprio recenseamento. Alcançamos a transformação espiritual em fase de contas espirituais com as nossas próprias com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Essas reavaliações nós podemos fazer movidos por duas forças, ou pela dor, quando nós não demonstramos nenhum interesse para avançar, para melhorar, ou então pelo nosso próprio raciocínio, quando decidimos, com sinceridade, colocar mãos à obra antes mesmo que a dor venha, pelo interesse e pela vontade de evoluir. No Livro dos Espíritos, questão 919, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir às atrações do mal? Resposta tão conhecida de nós espíritas. Eles nos dizem, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se a si mesmo é fazer o recenseamento de si mesmo. Continua dizendo o irmão X, ou melhor, Humberto de Campos. O irmão X, tanto faz, né?
Não havia lugar para o Senhor. Pois é, não havia lugar. José e Maria chegam em Belém e não tem um lugarzinho sequer, em função do próprio recenseamento, né? Dizem, né? Não tinha um lugarzinho para o nosso Senhor poder vir ao mundo. O governador do planeta não tendo uma cama decente para poder nascer. O que será que isso significa? Nunca possuem um espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Os nossos interesses dificilmente deixam um espaçozinho necessário para que nós possamos desenvolver o nosso lado espiritual, porque não temos interesse. E aí o Cristo como vai nascer? Não é? A única estalagem que havia naquela época ao hóspede sublime foi a manjedoura. A manjedoura, ou seja, um punhado de palhas que substituiu o berço onde o nosso Senhor poderia ter nascido. Não oferecemos aos pensamentos evangélicos senão algumas palhas misérrimas da nossa boa vontade. Muitas vezes, até mesmo para a gente fazer uma prece, a gente faz ela de uma forma tão mecânica, porque o nosso pensamento, ou melhor, os nossos interesses, tiram até mesmo o pensamento do significado da prece. E nós a reproduzimos de uma forma tão mecânica, ou muitas vezes ainda sem nos aprofundarmos no seu sentido. Ou seja, nós dedicamos a nossa evangelização aos nossos pensamentos evangélicos um lugar muito, muito escuro na nossa mente, como diz aqui o nosso Humberto de Campos. No lugar mais escuro da nossa mente. Porque os lugares mais aprazíveis da nossa mente são ocupados pelos nossos prazeres materiais, pelos nossos interesses imediatistas, pelas coisas terrenas. Continua ele dizendo: surge o infante celestial dentro da noite. E Jesus nasce durante a noite. Ou melhor, nasce não, reencarna. Né? No aspecto material, ele reencarna durante a noite. Qual será o significado disso? E ele nos diz: quase sempre não sentimos a bondade do Senhor senão no ápice da sombra de nossas inquietações e falências. Não é verdade? Né? Quando tudo vai bem, a gente se esquece de Deus, a gente se esquece de Jesus, a gente se esquece de todo mundo. Só apelamos para o nosso Senhor quando as coisas vão mal, para que Ele venha ao nosso socorro e possa tapar os buracos que a gente mesmo criou. Não é isso que acontece na maior parte das vezes, né? Então, nós sempre nos apegamos a Ele, fazemos com que Ele nasça, entre aspas, né? Nos momentos difíceis, mais escuros da nossa vida. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. É a semelhança da vela. Basta a luz de uma vela para iluminar tudo em torno. E a sua luz irrompe e ilumina nas trevas. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas de uma forma sincera,
A estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores. Quando com boa vontade nos dedicamos a meditar sobre os ensinamentos do Cristo, pouco a pouco a paz se faz, as trevas se dissipam dentro do nosso próprio coração, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. O nosso passado criminoso fica não escondido, mas não pesa mais tanto. Sentimentos de culpas, os traumas vão pouco a pouco se ajustando e se diluindo, porque o presente fica mais claro. E então nós, com mais capacidade, discernimos o que fazer, como pensar, como agir. Isso nos dá uma esperança grande, grandiosa para o futuro que há de chegar, mais luminoso ainda. Não é verdade? Ele continua dizendo: chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Quando começamos a nos iluminar, quando começamos a viver um pouquinho o Evangelho que o Cristo, que Jesus nos trouxe, sem que a gente perceba, pessoas, espíritos se acercam de nós com boa vontade, porque eles sentem e são atraídos por essa vibração benéfica que pouco a pouco transforma o nosso ser. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Todos aqueles que percebem a nossa mudança começam a comentar: puxa vida, mas você viu fulano, ou mesmo dentro dos seus próprios íntimos, começa a perceber que a gente mudou para melhor. E com seus pensamentos, ainda que seja só com os pensamentos, divulgam essa melhora nossa. Tanto os encarnados, como também principalmente os desencarnados que nos visitam. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Uma nova rede de pensamento nos envolve e, consequentemente, nós acabamos por nos sintonizar com esferas superiores. E o que é que isso gera? Surge a visita inesperada dos magos. Qual é o simbolismo dos magos nesse caso? O que o Humberto de Campos interpreta sejam os magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os benfeitores espirituais aproximam-se, encontram o campo mais fértil em nós mesmos e, consequentemente, conseguem interagir conosco e nós com eles. Esses são os magos que surgem à medida em que permitimos que o nosso Cristo interior desabroche, nasça, tenha o seu Natal. Então, aqueles que já estão sintonizados com o bem e promovem o bem, aproximam-se de nós. Continuando, ele dizendo: Simeão, então, declara que o menino surgiria para a queda e elevação de muitos em Israel. À medida que nós evoluímos e que nos tornamos conscientemente mais espiritualizados, nós promovemos determinados choques. Choques naqueles que nos compreendem e que, consequentemente, se elevam, mas choques também naqueles que não nos compreendem e que, consequentemente, ficam perturbados.
Porque nós também, se olharmos o nosso passado, né, algumas vezes nós não nos perturbamos com a ascensão de alguém, seja materialmente ou espiritualmente. Ou em outras ocasiões nós não nos alegramos com isso. Aqui dentro ainda nós vamos enfrentar essa situação até mesmo conosco. O pensamento renovador no recurso da alma destrói nossos ídolos de barro e desenvolve o germe da espiritualidade superior. Mas para que esses ídolos de barro venham pouco a pouco a ser destruídos, não será sem luta. Então, o que acontece aqui dentro de nós, à medida que o Cristo vai desabrochando em nós, começa uma guerra interior para que o mal se destrua e será destruído, ou seja, a queda de alguns, e o bem surja a nossa própria espiritualidade superior, o bem de outros. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. Poxa, nós estamos crescendo, evoluindo, e alguém ainda há de nos perseguir por causa disso? Pode não ser alguém exterior, mas ainda pode ser alguém ou algo interior. A ignorância milenar que ainda nos governa, porque nós trazemos raízes muito profundas ainda nos nossos delitos do pretérito. E não é assim de uma hora para outra que vamos nos libertar dele. De repente, podem surgir porque ainda não somos espíritos perfeitos. Ainda podemos cair. Aliás, como espíritos imperfeitos que nós somos, ainda temos bastante facilidade para cair. Mas com um pouquinho de boa vontade vamos enfrentar essa luta. Então, os Herodes internos nossos ainda vão tentar destruir esse menino espiritual que está surgindo, que está desabrochando. E vão trabalhar contra a ideia renovadora e redentora, até que não consigam, né? Movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Então precisamos orar e vigiar. Vigiar a nós mesmos para que a gente não abra as portas para a obsessão e, consequentemente, a ataque de espíritos que se aproveitam ainda das nossas falhas para tentar nos derrubar. Oremos por eles, porque eles também são nossos irmãos. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Qual será o significado disso? Simplesmente porque era uma família de pessoas não muito bem remuneradas, não eram ricos? Não. Ele escolheu essa vida por uma razão. E vamos ver o que é que isso significa aqui para o nosso íntimo. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Então, a casa humilde, a casa simples de Nazaré, é a simplicidade do nosso próprio lar. Simplicidade, quando digo simplicidade, não estou me referindo apenas à falta de luxo, não. Porque uma casa pode ser luxuosa dependendo daquilo que os seus habitantes necessitam, e, no entanto, reinar a simplicidade e a harmonia lá dentro. E às vezes nós podemos até termos um lar, uma casa paupérrima, mas o nosso orgulho ainda pode dominar o ambiente. Então, quando Jesus
vive numa casa simples de Nazaré é a casa interior, a casa do coração, que é simples e humilde. Não importa que seja um palácio ou uma tapera. É a simplicidade do coração que deve harmonizar as criaturas que convivem junto. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Ele realiza trabalhos simples. No entanto, ele é o mestre dos mestres. Isso significa que em toda realização superior não podemos desdenhar o esforço próprio, seja qual for a tarefa. Porque a tarefa ou o trabalho em si, principalmente o trabalho material, não é importante. É importante como nós o realizamos. Qual a importância que a gente lhe dá? A perfeição qual a gente faz. Porque todo trabalho é útil. Não apenas é útil para o aspecto material, para o interesse imediato, mas é principalmente útil essa maneira de encarar o trabalho para a nossa formação íntima, habituando-nos a fazer tudo o que temos que fazer com a dedicação e a perfeição que cada coisa merece. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O que significará isso? Jesus era Jesus, o governador do planeta, é claro. Com 12 anos ele consegue deixar os velhos doutores lá do sinédrio, né, do templo, de boca aberta, assim, de queixo caído. Né? Como um menino assim pode trazer conceitos tão elevados que até eles tinham dificuldade de entender, mas que admitiam serem puros e verdadeiros. O que é que isso significa? É o pensamento cristão em choque com as nossas antigas convenções relativas à riqueza, à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Ou seja, colocando em xeque os dois aspectos antagônicos, cada aspecto antagônico da nossa vida. Porque até hoje o que é que nós privilegiamos? Né? Privilegiamos a riqueza, porque bom ser rico, não é? Quanto mais dinheiro, melhor. Mas paramos algumas vezes para avaliar a importância que a pobreza tem no nosso desenvolvimento espiritual. Tanto é verdade que em algumas reencarnações a gente virá abastado com a prova da riqueza, e em outras a gente virá não tão abastados com a prova da pobreza. Tudo isso para que nós, como espíritos, possamos lidar tanto com uma como com outra coisa. O prazer e o sofrimento. A gente detesta sofrer. Mas quanto que nós aprendemos com o sofrimento? Podemos aprender com prazer também? Poderíamos, se nós quiséssemos para nós o prazer moderado que nos leva a perceber a diferença entre estar bem e sofrer, a fim de que a gente possa melhor avaliar o sofrimento dos outros, por exemplo, né? A obediência e a mordomia. A gente está acostumado a mandar, e de que forma? Porque mandar é bom, né? A gente não precisa estar submisso a ninguém, mas a importância da obediência, saber obedecer, porque nisso nós aprendemos a sentir e a obedecer e a seguir o curso das leis naturais, das leis divinas, e assim por diante. Tanto a fé como a ciência, que são dois aspectos importantíssimos. A fé raciocinada, que não pode abrir mão do conhecimento. E por fim,
A trajetória da vida de Jesus, e isso não está na mensagem do Humberto de Campos, não. Isso é nosso, tá? A conclusão é nossa. A trajetória da vida de Jesus, em seus primeiros anos, simboliza o despertar espiritual de cada criatura. Ele não viveu, ele não teve uma trajetória de vida, não apenas nos seus primeiros anos, mas em toda a sua vida, simplesmente porque as coisas foram acontecendo. Tudo estava planejado, perfeitamente planejado em seus mínimos detalhes. Porque é um ensinamento simbólico a ser observado por nós, cada passo, cada estágio, cada momento tinha um significado diferente que nos mostra simbolicamente como deve ser o Natal do nosso Cristo interior, o despertar do nosso Cristo interior. A cada fase da sua vida, cada fase da sua vida, da vida de Jesus, é um ensinamento para que nós pudéssemos, pouco a pouco, tratar dessa forma sequencial do despertar do Cristo que há em nós. Esse Cristo que ainda vive de uma forma embrionária dentro de nós, porque havemos de concluir, meus amigos, que nós ainda estamos muito mais dominados pela matéria do que pelos interesses espirituais. Mas a doutrina espírita vem ao nosso encontro a fim de que possamos despertar para isso, a fim de que possamos enxergar finalmente que o Natal não deve ser encarado como dias de festas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Podemos ter festas, realizar festas com amigos, com fraternizações, sim, desde que seja de uma forma sadia, não há nada demais, mas não tem nenhum significado no que diz respeito ao Natal. O Natal é bem outra coisa. O que Jesus veio nos ensinar e nos exemplificar como permitir que o Cristo, que um dia nós deveremos ser, nos tornar, possa desabrochar em cada um de nós. E a promessa do nosso Pai Celestial, através das suas leis, é que um dia todos nós, indistintamente, alcançaremos o estágio de Cristo. Espíritos puros, completamente afinizados com as leis naturais e com Deus. Então nós podemos dizer também, eu e o Pai somos um, à semelhança do Cristo, do nosso Jesus, nosso governador. Isso não impede que a gente o felicite nessa data, que é apenas simbólica também, e que nos lembremos dele. Aliás, devemos nos lembrar principalmente dele. Queridos amigos, eu agradeço muito pela atenção de cada um de vocês, e que todos nós possamos encontrar e traçar esse caminho para nós, irmos ao encontro de nós mesmos, desabrochar o Evangelho em nossas consciências cada vez mais iluminadas. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos então encerrar com a nossa prece, pedindo a Jesus, nosso amigo maior, nosso mestre, nosso irmão, governador do nosso planeta, que continue acendendo em nós as pequenas luzes do Evangelho, a fim de que um dia nós possamos sentir a felicidade
dos grandes Espíritos. Mas por enquanto, Senhor, nós te agradecemos, porque nos basta a cada passo que conseguirmos dar, sentir essa pequena felicidade que isso nos proporciona, fazendo com que a gente possa saborear antecipadamente o que é a verdadeira paz de consciência, uma consciência totalmente iluminada. Parabéns, Jesus, pelo seu aniversário simbólico. Nós te parabenizando, queremos parabenizar a todos nós, que vamos deixar pouco a pouco o nosso Cristo nascer, desabrochar em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja.